Muito boa tarde, boa noite, irmãos e irmãs. Deus os abençoe. Aqui em Paris, meus queridos irmãos, os colombianos que vieram para cá e também todas as pessoas de outros países, que eu sei que aqui há pessoas de outros lugares, e a todos os meus queridos irmãos e irmãs que aqui estão, que estão nativos daqui desta maravilhosa cidade. Portanto, hoje, olhando, pois, a hora e vendo, pois, a circunstância também do tempo, não vou demorar muito em que iniciemos nosso estudo bíblico. No dia de hoje, continuamos com Jó, mas também saudamos aqui nossos irmãos que nos verão hoje no estudo bíblico em diferentes lugares do mundo. Uma saudação para todos vocês também. Os amamos muito. Os amamos no Senhor. Os amamos em Deus, em Cristo, a todos os nossos irmãos, nossa família, porque todos somos a família de Deus. Portanto, podem se sentar vocês e vamos abrir a Bíblia em Jó, capítulo 30. Jó, capítulo 30. Continuaremos lendo o discurso de Jó, onde ele se defende, onde ele faz uma lembrança da sua vida, porque ele estava tratando de encontrar o porquê Deus o estava castigando e o tinha nesta situação lamentável. E Jó começa a falar desde a sua infância, da sua juventude, e começa a recordar tudo que ele tinha feito em sua vida. E ele não via coisas más que tivesse feito em sua vida, mas, ao contrário, coisas boas, benefícios. E aqui no capítulo 30, também, ele continua narrando e qual era o tratamento que as pessoas estavam dando a ele depois que ele sofreu e se esforçou por fazer o bem às pessoas, por ensinar a eles, por falar de Deus, falar da doutrina, ensinar a todos os seres o caminho reto e justo da perfeição. E que depois de que ele fez todas estas coisas, se encontrava numa situação crítica, lamentável, e as pessoas então já estavam contra ele. As pessoas estavam já falando mal dele, e ele se lamenta por isso, e vamos ler no capítulo 30, onde ele diz: mas agora se riem de mim os mais jovens que eu, cujos pais eu teria desdenhado pôr com os cães de meu gado. Quer dizer que os pais destes jovens, ele foi cuidadoso, foram seus empregados, seus servidores, seus servos, mas Jó foi muito cuidadoso e não foi humilhar as pessoas, ou não as tratou como cachorros, e diz que ainda que eles eram seus empregados, seus servos aí, ele se comportou muito bem com estas pessoas, e diz que os filhos deles estavam rindo dele e zombando de Jó, de ver sua situação. E no verso número 2 diz Jó, de que também me serviria a força de suas mãos, não tinham força alguma, por causa da pobreza e da fome andavam sozinhos, fugiam à solidão, para lugar tenebroso, assolado e deserto. Recolhiam malvas, malva é uma erva, uma planta, entre os matagais e raízes de arbustos para se alimentarem. Eram expulsos do meio dos povos
e gritava-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Quer dizer que todas as pessoas estavam humilhando os pais destes jovens, os tinham tratado mal, e somente Jó lhes estendeu a mão de forma misericordiosa. E ele continua dizendo: nos 6 habitavam nos barrancos dos ribeiros, nas cavernas da terra e nas rochas, uivavam entre as matas, apertavam-se debaixo dos espinhos, filhos de abjeção, mas ainda sem nome, o lixo da sociedade. E diz Jó: e agora? Eu sou objeto de sua zombaria e lhe sirvo de provérbio. Então Jó está dizendo que este é o pagamento que ele está recebendo daquelas pessoas depois de ter estendido a mão e depois de lhes ter feito bem. Isso que Jó lembra, isso que está dizendo Jó. E ele não é que esteja jogando isso na cara diante de Deus, mas ele está analisando para que os que o escutavam dissessem: bem, tu tens a razão ou tu és culpado da tua vida, da sua situação, do castigo que Deus está te dando. Mas ele somente na sua lembrança nós vemos somente misericórdia, somente coisas boas fez Jó em sua vida. E veio esta tribulação tão forte, esta dor tão grande que estava sofrendo Jó. Recordemos que Deus lhes tirou os 10 filhos, morreram. Deus tirou todos os bens materiais e o adoeceu, permitiu que o diabo o enfermasse e ele estava sofrendo dores dia e noite. E por isso é que Jó recorda o que ele não fez males em sua vida para que Deus o castigasse. Vamos continuar lendo o que Jó continua dizendo destes amigos ou daquelas pessoas da qual eles lhes estendeu a mão. No verso 10, diz: abominam-me, distanciam-se de mim e mesmo de meu rosto não detiveram sua saliva, porque Deus desamarrou a corda de seu arco e me afligiu, por isso desenfrearam-se diante de meu rosto. À direita levantou-se a ralé, empurraram meus pés para minha destruição e prepararam contra mim caminhos de perdição. Estava dizendo destas pessoas da rua, ralé, destas pessoas que não trabalham, mas andam na rua, zombando das pessoas, pedindo às pessoas, vivendo também, como diz, de esmolas. Esses são a ralé. Então, no verso 13, eu gostaria que vocês me ajudem também a ler. Leiamos o verso 13. No 14 diz: irromperam contra mim como por uma grande brecha, lançaram sobre mim a calamidade. Leiam o 15. Então aí diz que todos eles zombam e a honra de Jó ficou pelo chão. E nos 16, e agora minha alma está derramada dentro de mim, dias de aflição se apoderam de mim. Sigam. Aí diz que ele sofria dores físicas dia e noite. O 18, com grande força agarra minha roupa, cingiu-me como a gola de minha túnica. Ele me derrubou. Continuem. Clamo a ti, está dizendo Jó a Deus. Clamo a ti e não me respondes. Apresento-me ante a ti e não me atendes. E o 22 lhe diz: levantas-me ao vento e me fazes cavalgar num furacão e me dissolves na tempestade. Quer dizer, no meu corpo dissolvestes. Sigam com 23. Mas não estenderei a mão até algum apoio? Não clamarão os desventurados quando ele os quebrantar? Sigam.
Quando esperava eu o bem, então veio o mal. E quando esperava a luz, veio a escuridão. Ando denegrido e não pelo sol. Diz: levantei-me na congregação e clamei. Minha pele enegrecida cai e meus ossos ardem de febre. Este era o sofrimento de Jó. Vejam que ele narra, ele conta, que ele sofria, que sua pele se enegreceu, mudou de cor e que as dores eram muito fortes dia e noite. Mas nós aqui vemos este homem sofrido, atormentado, e vemos também aí a um personagem, nosso Senhor Jesus Cristo, que também sofreu muitas dores, muita perseguição, tanto espiritualmente como fisicamente. Também o Senhor Jesus sofreu isto. Ele superou, assim como também aqui Jó, quando estejamos lendo os capítulos finais de Jó, onde veremos esta vitória obtida por Jó, por sua paciência, por seu amor a Deus, porque Jó amou tanto a Deus que a ele não viu nem se importou de que tivesse sofrido estas dores e estas necessidades. Ele continua amando a Deus e colocando a Deus em primeiro lugar. Que exemplo tão maravilhoso para nós, hoje, que vivemos em um mundo um mundo complexo, cheio de confusão, tantas coisas que as pessoas vão e vêm, não sabem para onde vão, não sabem o que fazer. E há muita violência, muitos perigos em todos os lugares. Em todos os lugares, a morte está aí, presente. A juventude não tem a Deus, não são orientados. Então, este é o mundo que estamos vivendo. Mas nós temos a Deus e confiamos nele. E devemos também pedir a Deus que nos ajude, que nos respalde, que nos dê a oportunidade, as capacidades, o poder, para poder falar àquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que andam sem Deus, sem esperança, sofrendo, e que nós lhes falemos e sejamos aí um refresco em suas almas, em tempo, antes que venha o dia ruim a cada pessoa. Nós estamos com Deus, confiamos nele, com este Deus ao qual Jó clamava. Estamos com este Deus porque ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Deus nunca deixou de ser, ele nunca mudou. Nós somos os que mudamos, os tempos mudam, a modernidade, a tecnologia, a ciência, tudo muda, mas Deus é o mesmo. Portanto, a esse Deus devemos aferrar-nos, devemos estar sempre ao lado dele, com a mão dele, para que nos abençoe, nos guarde, e ao mesmo tempo nós possamos ser seus instrumentos e servir a muitos, amando a Deus e acima de todas as coisas. Aqui Jó amou a Deus acima de todas as coisas, amou a Deus sobre ele mesmo, acima da sua fortuna, das suas riquezas, acima da sua saúde, amou a Deus. Isso é o que Deus diz. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, amá-lo. Isso é o que aqui estamos lutando nós aqui e desejamos que nós possamos cumprir com Deus e que Ele se agrade com nossa vida, dos nossos atos, das nossas ações, nossos feitos. Que Deus se agrade de nós mesmos, amém? Isso é o que desejamos e pedimos ao Senhor, que nos ajude, que nos abençoe, que nunca nos deixe só. Bem, portanto, vamos iniciar com as perguntas nesta tarde. A Igreja de Paris está muito feliz de tê-la aqui conosco nesta noite. Minha primeira pergunta se encontra em 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 10. Sim, pode ler, irmã. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Então diz:
Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não nos deixeis enganar, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os caloteiros herdarão o reino de Deus. Do ponto de vista doutrinal, eu aprendi que não rejeitamos aos pecadores, mas que rejeitamos é o pecado que há neles. Vou focar-me a pergunta no pecado do homossexualismo. Como deve ser nosso trato com nossos amigos homossexuais, baseado nos preceitos de igualdade que a sociedade modernas estão gerando? O homossexualismo está sendo cada vez mais aceito na sociedade de matrimônios. Agora, a opção de adotar filhos estão também dando a educação sobre este tipo de união de gêneros às crianças já desde jovem idade. Por isso mesmo, estamos mais rodeados de pessoas com este tipo de tendências ou essa inclinação sexual. Mas, baseados na doutrina, gostaria de aprender de uma forma prática como podemos ganhar esses corações para Deus. O digo porque ao meu redor tenho muitos amigos que são deste tipo de tendência e tratei de muitas formas de convidá-los à igreja. Lhes falei diretamente, abertamente, mas creio que não foi a forma mais eficaz. Gostaria de saber a forma que a senhora poderia fazer. Digamos que qual é o tratamento, de que maneira, em si, qual é a sua pergunta. Eu gostaria de saber de que forma eu posso acolher eles, sem que se sintam julgados, porque eles pensam que Deus não ama os homossexuais, que na Bíblia está escrito que Deus rejeita o homossexualismo. Bem, na Bíblia está escrito que a Deus não lhe agrada o pecado. O pecado do adultério, o pecado da fornicação, o pecado do homossexualismo, do lesbianismo, do homicídio. Bem, são tantos pecados, que a Bíblia enumera e que Deus diz que nós, os que já começamos a conhecer, ou que conhecemos já Deus, ou que os homens e as mulheres que vêm e começam a conhecer a Deus, já devem se afastar destes pecados, mas as pessoas não podem se afastar destes pecados por si só. Alguém tem que ajudá-las. E quem vai ajudar? Deus, o Espírito de Deus, o Evangelho de Cristo, este Evangelho verdadeiro do Senhor, onde o Espírito Santo está se manifestando. Ele é quem nos ajudará a todos a mudar, a tirar não somente o homossexualismo, mas também tirar os rancores, os ódios, as invejas, as ambições, porque tudo isso é mal. Então, se eu estou lá fora no mundo, trabalhando, estudando, como seja, estou rodeada de pessoas, e dentre essas pessoas há algum que é um bêbado, há algum que é um blasfemo, há outro que é ambicioso, o outro mentiroso, o enganador, um fraudador. Então eu tenho que estar rodeado deles por meu trabalho, pelo estudo, pelo que seja. Eu tenho que ter contato com estas pessoas. Eu não posso julgar a eles, nem condená-los, nem descartá-los. Eu tenho que conviver com eles, estar trabalhando com eles, dirigir a palavra. Eles vão me falar e tenho que dirigir a palavra porque estou aí no meu trabalho, ou estou aí nas minhas funções de estudante ou trabalhador com estas pessoas. Teríamos nós então que sair do mundo para não ter contato com estas pessoas que estão praticando todos estes pecados. Então, não é isso o que Cristo ensinou, nem ensina o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor ensina que eu, estando rodeado de todas as pessoas que estão fazendo pecados, que eu lhes fale de Deus, que eu os convide aqui à igreja e lhes conte que Deus faz milagres, que Deus muda a vida dos seres, quando os seres se prestam ou dispõem seu coração para mudar, para ser bons, justos, retos, para amar e agradar a Deus. Então algumas pessoas escutam e de repente aceitam o convite
e vêm. Escutam e ouvem a profecia, escutam quando Deus lhes fala, e Deus saberá, Ele que sabe como tratar a cada pessoa, fala a cada pessoa, faz o milagre de uma vez, lhe dá felicidade, paz, como Deus conhece os corações e sabe quem é nobre, quem está sedento de Deus e que deseja crer e aceitar as coisas de Deus, pois Deus começa a fazer milagres e vai tirando todos estes pecados, vai tirando todas as tendências e todas as debilidades que esta pessoa tenha, seja o pecado que seja. Então aqui estamos falando do pecado do homossexualismo. Então Deus começa a mudar, Deus diz: este tem um coração nobre, humilde, quer me agradar, eu vou abençoá-lo, vou fazê-lo feliz, vou mudar isso, vou tirar isso. Então Deus muda, Deus os muda, é isso. E vem o invejoso, o egoísta, o rancoroso também, Deus diz: vou mudar a este, vou tirar seu rancor, sua ambição que ele tenha, vou tirar esta inveja que ele tem em seu coração, vou limpá-lo e serei um homem novo, uma pessoa nova. Então Deus começa a mudar as pessoas. Essa é a obra, o trabalho evangelizador que devemos fazer, convidar que venham. Mas eu lá já no mundo não posso ir discriminar as pessoas, não posso ir julgar ninguém, nem dizer que você está no inferno, que você é um mau pecador, não. Porque não somente é este pecado, há muitos pecados. Bem, que os governos estão aprovando e dando de repente a oportunidade a estas pessoas, sim, porque realmente que estas pessoas sofreram muito, porque não lhes davam trabalho em nenhum lugar, todo mundo descartavam. Os pais eram os primeiros. Os pais, quando descobriam isso dos filhos, os expulsavam da casa, os mandavam para fora. E eles iam e lá não encontravam trabalho, então o que? Viravam delinquentes. Adicionavam outro pecado a mais no seu pecado, ou a sua debilidade. E ninguém lhes dava emprego. E que nem sequer nas forças militares, lá no exército, em nenhum lugar os recebiam, porque em todos os lugares havia discriminação, porque as pessoas pensavam que o único pecado era o homossexualismo, mas não prestavam atenção que havia outros pecados, o homicídio, como o ladrão, o bêbado. A eles sim os acolhiam, lhes davam trabalho na empresa, a eles sim os têm aí subornando, roubando as pessoas e roubando ainda o próprio empresário, a eles sim lhes dão trabalho, porque isso não é pecado. Isso era injusto. Injusto, porque se numa empresa iam discriminá-lo, a uma pessoa porque tinha o pecado X, pois discriminem os outros também, porque tem outros pecados. É isso, irmãos. Esta era injustiça, sempre foi injustiça, por isso os governos, de certa forma, entraram num acordo e dizer que temos que dar oportunidade a essas pessoas que trabalhem, que vivam e que ninguém os apedrejem, porque eu me lembro, eu conheci muitas pessoas, da minha infância conheci pessoas que tinham estes problemas do homossexualismo e suas famílias e seus irmãos lhes disparavam, tiravam a vida. Eu soube de pessoas assim, sua própria família, eles os matavam ou mandavam matá-los, mandavam tirar a vida porque esta era a vergonha da família. Mas não era vergonha que se embriagassem e que abandonassem a esposa e os filhos e que se casassem com 4 ou 5 mulheres que vivessem nos adultérios? Isso sim não era vergonha para a família. Isso sim não era pecado. Como lhes parece a vocês isso, irmãos? De certa forma, pois, nós não vamos estar criticando aos governos e suas leis, porque eles o que fizeram foi ao melhor, como acolher estas pessoas que têm direitos também de trabalhar, eles não têm a culpa, então nós temos que orar e pedir a Deus por estas pessoas, e não somente por eles, mas também pelos que estão vivendo todos estes pecados, os que cometem homicídio, os que pegam uma arma e começam a disparar e matar todos que encontram pela frente, e pedir a Deus que estas pessoas, tendo uma oportunidade um dia de conhecer a Deus, para que não tragam à tona seus instintos de fazer maldade. É isso, irmãos, esta é a luta. Nós olhemos tudo isso de um ponto de vista diferente e não nos enfoquemos em que não, isso é pecado, o que não é pecado. Isso sim, isso não. Não. Tudo é mal, tudo é pecado.
Tudo é pecado e nada que as pessoas dizem que os pecados pequenos e os grandes, tudo é pecado diante de Deus e nós lutamos por tudo isso. E não vamos estar criticando porque deram oportunidade a essas pessoas que trabalhem. Isso está muito bem que trabalhem, porque antigamente as pessoas sofriam muito, porque ninguém lhes dava trabalho, então tinham que ir roubar ou trabalhar na prostituição porque não tinham o que mais ganhar a vida. De fome não iam se deixar morrer. Não lhes parece lógico isso, irmãos? É que nós temos que às vezes ser lógicos também. Deus nos ensina a ser lógicos e orar e pedir a Deus e evangelizar. E Deus sim faz milagres. Deus sim muda aos seres. E os liberta, os abençoa quando as pessoas querem. É isso. Seguimos com outra pergunta. Hôte distingué, honorable apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, fidèle ministre de Christ, Sœur Maria Luisa, bonsoir. Distinta e honorável apóstola do nosso Senhor Jesus Cristo, o ministério do Senhor, irmã Maria Luisa, boa noite. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir ce soir et c'est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue. Votre présence à nos côtés est un honneur et nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux cadeau. Nous éprouvons une grande joie et vous adressons aussi nos remerciements infinis. Nós estamos contentes, completamente honrados de acolhê-la nesta noite. É com muita alegria e prazer que dizemos hoje bem-vinda. Sua presença do nosso lado é uma honra. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por este maravilhoso presente. Hoje é um dia de completa felicidade e me dirijo à senhora dizendo obrigada si vous permettez, infinitamente. je voudrais vous poser une question dans un verset de la Bible. Ma question se trouve dans le livre de 1 Jean 3, verset 15. Se me permite, irmã, eu tenho uma pergunta da Bíblia. Minha pergunta está no livro de 1 de João, capítulo 3, verso 15. Pode ler. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente Ma sœur, ma nele. question se porte précisément sur le terme meurtrier. La doctrine nous enseigne de croire en notre Seigneur Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres. Minha pergunta é precisamente com o termo homicida. A doutrina nos ensina a crer que nosso Senhor Jesus Cristo nos ama uns aos Sœur, outros. pouvez-vous nous expliquer ce verset? À qui s'adresse-t-il? À quelle attitude l'apôtre Jean attribue ce terme de meurtrier? Je vous en remercie. Que Dieu vous bénisse. Irmã Maria Luisa, poderia, por favor, nos explicar este verso? A quem se dirige? A que atitude fala o apóstolo João quando ele utiliza o termo homicida? Muito obrigada, irmã, por sua resposta. Na antiguidade, na lei de Moisés, as pessoas, ao povo de Israel, dentre o povo de Israel haviam muitas pessoas que chegavam a odiar ou aborrecer por causa dos bens materiais, pelas heranças, por todos aqueles pertences, pelo que nascia em alguns o ódio, o aborrecimento e também buscavam para tirar a vida da pessoa. Isso era como um costume. Nós recordemos que Esaú e Jacó enganou Esaú e lhe tirou a primogenitura por uma comida, diz que por um prato de lentilhas. Quando Esaú, sendo irmão de Jacó, percebeu que seu irmão o tinha enganado, ele o buscou para tirar a vida dele. Começou a aborrecê-lo e o buscava para tirar a vida. Então, por isso aqui diz que o que aborrece seu irmão é homicida, porque naquela época o que aborrecia, o que odiava era para tirar a vida do outro, a vingança por ter recebido mal,
ou porque recebeu em sua vida que não estava de acordo. Portanto, lhes dou este exemplo. Então Esaú se transformou neste homicida que buscava a Jacó para tirar a vida dele. Deus teve que intervir, esconder Jacó, fazer com que ele fugisse para outro país, enquanto diminuía a ira do seu irmão Esaú, porque naquela época este era o costume. Por isso aqui o apóstolo João está falando do presente daquela época, ainda os costumes, que o que estava odiando ao outro, seu irmão, pois era buscando ele para tirar a vida por uma vingança. Por isso está dizendo que é um homicida. Homicida é o que tira a vida do outro. E diz que isto é pecado, que isso era pecado. Diz que com mais razão o Senhor Jesus Cristo sofreu a morte por causa de que seus irmãos, os israelitas, os judeus, lhe tiraram a vida do Senhor Jesus e que eles eram dignos de ir à condenação por terem feito este pecado grande. E o apóstolo está dizendo aos crentes que se cuidem e que já devem esquecer-se das vinganças e que já deviam perdoar e ter paciência e ter misericórdia e já não ir tirar a vida do outro por causa de algum bem ou por causa de algum mal que tenham recebido por parte desta pessoa, que tinha que perdoar, porque no Evangelho deve-se perdoar. Já não podemos nos vingar uns dos outros, porque é Deus quem está vingando todos os males que nós recebamos, os que as pessoas nos façam males. Deus é o vingador, mas que nós já não somos os vingadores, mas ao melhor ter paciência e perdoar. Isso é o que ensina aí João neste verso. Bem, sim, irmã. Irmã Maria Luísa, boa noite. Seja a senhora bem-vinda aqui à Obra de Paris. Irmã, se a senhora me permite, quero fazer uma pergunta da Bíblia. Se encontra em duas passagens bíblicas, Romanos e Gálatas. Está primeiro em Romanos 8, 5. Posso ler, irmã? Romanos 8, 5. Sim, leia. Porque os que são segundo a carne põem sua mente nas coisas da carne, mas os que são conforme o Espírito, para as coisas do Espírito. Agora, irmã, se a senhora me permite, vou ler em Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. E passo ao verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmã, eu gostaria, por favor, que nos explique a toda a congregação, a toda a igreja irmã, é que há pessoas que pensam, que se baseiam nesses versos, irmã, e pensam que eles vivem no Espírito porque não cometem pecados. Então, irmã, minha pergunta é: deve-se receber? Devemos, é uma obrigação, como nos ensina a Bíblia, receber o Espírito Santo, também para que nos ajude a não cometer mais pecados. Aqui em Romanos, quando você leu no 8:5, que diz: os que são da carne pensam das coisas da carne, mas não está falando da carne do nosso corpo físico, mas da lei de Moisés. A lei de Moisés, o termo que Paulo estava dando aqui, ele dizia que a carne, os que são da carne pensam. Então, os que vivem praticando a lei de Moisés, pensam somente nos regulamentos na lei de Moisés, mas os que já cremos em Cristo, estamos praticando o Evangelho, que é o Espírito de Deus. Diz, os que são do Espírito, quer dizer o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus, se diz que é a lei do Espírito, a lei do Espírito Santo. E isso é o Evangelho de Cristo. Então, Paulo está fazendo uma diferença e também um paralelo entre a lei de Moisés e o Evangelho de Cristo Jesus. A lei de Moisés lhe diz é a carne. Ao Evangelho lhe diz é o Espírito. Então, diz aos crentes daquela época
que eram judeus e tinham se convertido ao Evangelho, mas que ao mesmo tempo estavam praticando as duas coisas, vivendo o Evangelho e também praticando a lei de Moisés. Então Paulo lhes diz, não, vocês têm que escolher um só caminho. Ou vocês seguem na lei de Moisés, ou vocês mudam e seguem pela lei do Espírito, quer dizer, o Evangelho de Cristo Jesus. Vivam esta vida no Evangelho do Espírito. Logo, em Efésios foi o que você leu? Em Gálatas 5, 24 e 25. Outra vez, leia Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Exato. Se vivemos pelo Evangelho de Cristo, então Gálatas também diz os que são da lei de Moisés, os que são da carne. Então, continuam vivendo no seu pecado, porque a lei de Moisés não mudou ninguém. Não pôde mudar ninguém, as pessoas continuaram pecando, enquanto que agora a lei do Espírito diz que sigam pela lei do Espírito, vivam pelo Espírito, quer dizer, vivam pelo Evangelho, vivam em Cristo, entreguem-se a Ele e verão que Ele lhes tirará a tendência pecaminosa, as suas debilidades, seus defeitos, lhes tirará este pecado que vocês tenham aí. Cristo Jesus e seu Evangelho limpa, muda o Espírito. O Espírito de Deus está aí para mudar, que é muito diferente a que as pessoas hoje em dia pensem que porque já receberam o batismo com o Espírito Santo, já têm a vida eterna. Não. Ter o batismo com o Espírito Santo é uma bênção de Deus, um dom de Deus. Mas por que foi que o recebemos? Por termos crido no Evangelho de Cristo, que se chama a lei do Espírito de Deus. É isso. Então, hoje em dia nós sim pedimos ao Senhor os dons espirituais, porque são os presentes que Deus nos dá, para que nós recebamos ao Senhor e ganhemos muitas almas para Deus. Mas esta lei do Espírito de Deus, que é o Evangelho puro, é o que nós temos que viver, que é afastar-nos do pecado. Mas por quê? Porque com a ajuda de Deus também mudamos. Sem a ajuda do Senhor, sem a ajuda do Espírito de Deus, nós não poderíamos mudar. Ele nos ajuda a mudar, porque o amamos e porque nos dispomos para Ele para mudar. Bem, seguimos outra pergunta. Irmã, boa tarde, bem-vinda. Minha pergunta está no Evangelho de Lucas, capítulo número 8, no versículo número 19. Lucas o que, irmão? Lucas, capítulo 8, verso 19. Lucas 8, 19. Sim, sigamos. Diz, sua mãe e seus irmãos apresentaram-se onde Jesus estava, mas não podiam chegar até ele por causa da multidão. E lhe informaram, dizendo, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas ele respondeu e lhes disse, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Irmã, quero fazer uma pergunta para que me ensine. Desde que estou na igreja, irmã, eu percebi que minha família que não vem à igreja, antes de eu conhecer a igreja, eu sentia, pois, muito apreço por eles, compartilhávamos muitas coisas. Desde que comecei a ir na igreja, irmã, o Senhor começou a colocar em meu coração esta vontade de amá-lo, de buscá-lo, de buscar o espiritual, e percebi que havia irmãos também que estavam fazendo o mesmo, que estavam buscando o espiritual. E agora que eu visito minha família depois dos anos que estou na igreja, eu não tenho tema para falar com eles, eu chego, os cumprimento, contam como foi nos seus trabalhos, nas coisas que fazem seus filhos. Irmã, mas a mim eu acabo o assunto e quando eu estou com o irmão da igreja, que eu tive a oportunidade de compartilhar com ele, falamos das maravilhas de Deus, da transformação que o Senhor fez em nossos corações e falamos dos estudos bíblicos da senhora irmã e vamos até aí a madrugada falando e não percebemos que o tempo passou. Então, queria fazer esta pergunta, se este versículo também se cumpre nesta época para nós. É que quando nós vivemos já como igreja, já todos somos a família de Deus. Como somos a família de Deus, somos irmãos em Cristo e temos muito temas para falar. Isso porque um conta o sonho,
tudo que sonhou, todas as visões, todas as experiências, tudo que Deus lhe prometeu. Então aí temos tantos temas para falar. Já com as pessoas lá fora no mundo, pois são muito poucos os temas para falar, o necessário somente, isso é normal. É normal, mas sim, as pessoas temos que falar, a família temos que falar de Deus, que eles saibam que estamos indo à igreja, que Deus nos fala, que Deus se manifesta. Sim, temos que evangelizá-los, ainda que não hajam tantos temas para falar com a família, em conversas com as famílias que ainda não vieram aqui à igreja, mas sim temos que testificar a eles de Deus. Isso é normal. O Senhor Jesus aqui, quando quis dizer aos discípulos, quando lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te buscam, porque haviam muitas pessoas e eles não podiam passar, o Senhor aproveitou a oportunidade para dar o ensinamento, para dizer, todos são minha mãe e meus irmãos que fazem a vontade de Deus, são minha mãe e meus irmãos. Isso é o que o Senhor dava a entender. Pergunta. Donc, ma question se trouve dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, du verset 5 à 7. Minha pergunta se encontra na Bíblia, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Je lis pour l'honneur et la gloire du Seigneur. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Versículo 5, vós também, tendo toda a diligência por isso mesmo, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio paciência, a paciência piedade, a piedade afeto fraternal e afeto fraternal amor. Sœur Maria-Luisa, ma question porte précisément sur le mot effort. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a voulu nous enseigner sous ce mot? Parce que pour ma part, j'avais compris que le Seigneur nous donnait lui-même la capacité de vivre en conformité avec sa parole grâce à son Esprit Saint en nous. A pergunta, irmã, que eu tenho é sobre a palavra diligência no versículo 5. A que faz referência esta palavra, por quê? Que tipo de diligência que faz referência aqui o versículo? Porque, se eu entendo bem, irmã, eu entendi que é o Espírito Santo, com seu poder, quem pode nos dar a capacidade de atuar conforme a palavra do Senhor. Je vous remercie, sœur, de m'éclairer sur ce point. Que Dieu vous bénisse. Eu peço, irmã, que possa esclarecer este ponto, por favor. Deus a abençoe. Verso 5. Vós, quer dizer, os crentes também, tendo toda a diligência, quer dizer, sejam diligentes. Ser diligente é uma pessoa que é ativa, que é propício em fazer as coisas imediatamente, fazê-lo imediatamente. Tão logo se conhece a Deus, tão logo ouviu a voz de Deus, que Ele me faz um chamado, eu digo, Senhor, eu vou me converter a Ti, eu te seguirei. Então, eu começo a atuar, proceder para mudar de vida, para agradar a Deus. Isso que se chama diligência, ser diligente, ativo, rápido. Então diz, por isso mesmo, adicione a vossa fé, acrescentai a vossa fé, ter crido no Evangelho, acrescentai à vossa fé a virtude. Depois de que nós cremos no Evangelho, cremos em Deus, aceitamos a Deus, começa a haver em nosso ser uma virtude, começamos a ser virtuosos, a ter uma qualidade, a qualidade de termos crido em Deus. A esta qualidade podemos dizer que somos humildes e simples porque aceitamos e cremos em Deus. Pode ser esta virtude. E diz que quando já temos esta qualidade ou esta virtude e temos crido em Deus, começamos a ter conhecimento da doutrina do Senhor. Começamos a conhecer a Deus, a conhecer a mão de Deus. Depois de que começamos a ter este conhecimento, esta doutrina, conhecer a Deus,
começamos a ter nós o domínio próprio, quer dizer, começamos a estar seguros de nós mesmos e a ter convicção e saber onde estou, onde venho, em quem eu criei, sou firme, sou seguro, já ninguém pode roubar minha fé, ninguém pode me proibir de vir a este lugar, porque creio com firmeza, é o domínio próprio. E depois do domínio próprio diz que começa a ter paciência, sim, porque depois que eu começo a ter a doutrina, domínio próprio, de que eu tenho esta convicção, começo eu a ter paciência também, de que muitos assuntos que podem me acontecer na vida, muitos maus momentos, dificuldades ou tribulações, ainda ofensas das pessoas, ainda maus tratamentos que outras pessoas me façam, ainda na própria congregação, de repente, há pessoas que não gostam de mim, então eu tenho que ter paciência, começo a ter paciência porque eu já estou amadurecendo em minha vida espiritual, e logo esta paciência que me leve à piedade. A piedade é fazer o bem, o justo, o reto, ser misericordioso, ser caridoso, ser condolente com a dor alheia. Isso se chama piedade. E diz que depois que eu já tenho piedade, então já diz, começo a ter afeto fraternal, quer dizer, o amor e o carinho que eu sinto pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, e eu já os vejo como minha família. Já os vejo que eu tenho que amá-los e ser muito sincero com todos, porque são minha família. Então eu já tenho esse afeto fraternal. Logo do afeto fraternal diz que vem o quê? O amor. Claro que vem o amor, por quê? Porque depois de ter todas estas qualidades, eu já não vou pecar, já não vou ofender as pessoas, vou perdoá-los, vou tolerar, já não serei rancoroso, nem lhes farei mal, nem farei dano algum. Então começarei a ter amor, quer dizer, não peco? Não peco para ofender nenhuma das pessoas próximas a mim, mas já começo a viver esta santidade que Deus quer. Isso que fala aí o apóstolo, que nós passamos por todos estes passos, em nossa vida espiritual, e ainda nos falta muitos mais para chegar. Isso conseguiremos a cada dia que passa em nossa vida e que entendamos as coisas de Deus, vamos amadurecendo e conhecendo mais e praticando mais o amor e não praticando o pecado, mas fazendo bem. Então vamos superando e vamos crescendo em nossa vida espiritual. Seguimos com outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa. Receba uma cordial saudação dos irmãos da Igreja de Lyon, aqui da França. Eu tenho uma pergunta pessoal. Durante um tempo, o Senhor, pois como eu não estava na igreja, pois em oração, o Senhor me permitiu ter o Espírito Santo. Daí em diante o Senhor me permitiu várias experiências espirituais e muitas das vezes o Senhor me permitiu, como talvez ter simbolismos e me falaram, dar um exemplo, como por exemplo, um dia haviam anunciado na meteorologia que ia chover o dia inteiro. E esse dia eu me acordei e estava fazendo sol. Eu disse ao Senhor, somente Tu és o dono de tudo, somente é Tua vontade, mesmo que o homem diga que vai chover, finalmente Tua vontade, se é um sol maravilhoso, se é Tua vontade, Tu tudo diriges. Então eu sentei para tomar sol, e, bom Senhor, vou tomar sol. E de um momento ao outro havia uma nuvem que cobria o sol, algo que me dizia como no meu coração, vês esta nuvem que cobre o sol? Ainda assim se cobre o sol sempre dará sua luz e seu calor. Assim é como as coisas que acontecem na vida cotidiana, que ainda que veja as dificuldades e problemas, eu sempre estarei aí para dar minha luz e meu calor. Então, digamos que nestes tipos de expressões e neste tipo de maneiras de dizer, ou às vezes quando o Senhor dar este sentir, não faças isso, ou faz melhor aquilo, cala. Quando o Senhor fala a alguém desta forma, como discernir, ou como saber se é a vontade da pessoa, ou se é a nossa própria carne, ou se é realmente o Senhor que nos permite, que nos fala desta maneira.
quando de repente não temos esta oportunidade de vir tão seguidamente à igreja. Isto é possível? Quando as pessoas não têm a oportunidade de vir à igreja e escutar profecia, Deus sempre lhes fala por sonhos. Deus fala por sonhos, geralmente. Em sonhos diz muitas coisas, também esta forma como você diz de repente, estas experiências, sentir alguma coisa, bem, de repente Deus também coloca no coração da pessoa fazer algo. Mas isso não é tão confiável, porque nós às vezes somos tão frágeis, porque de repente nos deixamos levar porque queremos, como eu quero tal coisa, pois assim é o que eu sinto, fazer isso. Então podemos equivocar. Esperemos somente que Deus guie por sonhos. E por sonhos é mais perfeito a revelação, aceitamos melhor, porque nossa debilidade, por causa disso, é melhor não confiar tanto no que dizemos ou sentimos fazer. Bem, sim, seguimos. Bonsoir Maria Luisa, bienvenue à l'église de Paris. Boa noite, irmã Maria Luisa. Bem-vinda à Igreja de Paris. Je me réjouis de vous voir en chair et en os, parce que je vous ai toujours vu à travers la vidéo. Sou feliz hoje aqui vê-la em carne e osso, porque sempre a vejo através J'ai une de question de la Bible vídeos. qui se trouve donc dans Exode 4, versets 24 à 26. Tenho uma pergunta, irmã, da Bíblia, que se encontra em Êxodo 4, versículo 24 a 26. Êxodo, capítulo 4. Verso o que, irmã? Do 24 ao 26. Sim, pode ler. Êxodo 4, do 24 ao Il est écrit, 26. pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » E diz, e aconteceu no caminho que numa estalagem o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e lançou aos pés de Moisés, dizendo, certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou ir. Ela disse, esposo sanguinário por causa da Ma question circuncisão. est la suivante. On sait que Moïse se rendait en Égypte sur l'ordre de Dieu afin de délivrer le peuple d'Israël. Pourquoi en chemin l'Éternel l'attaqua-t-il et voulut le faire mourir? Minha pergunta é, irmã, quando Moisés estava indo ao Egito, sob a ordem de Deus, para liberar o povo de Israel, Et quel rapport entre l'acte posé par Séphora et la décision de Dieu? porque durante o caminho que Moisés ia ao Egito, o Senhor o atacou e quis matá-lo? É que tenha uma relação entre este castigo e o ato que fez Zípora? O Senhor quis matar a Moisés, mas ao filho de Moisés, porque estava sem ser circuncidado. Isso tinha sido um descuido, talvez um descuido por parte de Moisés ou a esposa, como não era judia, não era israelita, pois com certeza para ela não tinha nenhum valor a circuncisão da criança. Quando ela percebeu deste detalhe, diz que circuncidou a criança e neste momento então Deus perdoou e aí disse, já não quis tirar a vida da criança, mas que os deixou, já que seguisse adiante. É quando ela diz a Moisés, tu me és um esposo de sangue, porque ela já percebeu que ele era o esposo verdadeiro. Segundo ela, como ela era estrangeira e ele sendo israelita judeu, parecia que ela o tinha talvez levado a sério esta união com Moisés, então por isso lhe diz, me és esposo de sangue, e circuncidou a criança, e se cumpriu que Deus tinha ordenado que as crianças tinham que circuncidar aos 8 dias de nascido, e por isso Deus os deixou ir livres e salvou a vida da criança, porque foi a criança quem ele quis matar, não Moisés. Bem, seguimos, outra. Boa noite, irmã Maria Luisa, que o Senhor abençoe. Bem-vinda à Igreja de Paris. Quero, irmã,
basear a minha pergunta em 1 de Coríntios, no capítulo 12, verso número 10, que fala dos dons espirituais. Posso ler? Sim, 1 de Coríntios 12, sim senhora. Há outro o dom de efetuar milagres, há outro a profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro diversidades de línguas e há outro a interpretação das línguas. Então, minha pergunta, irmã, é: tenho uma dúvida ao melhor com o dom de falar em línguas. Eu sei que o Senhor, para dar-nos o batismo batizar com o Espírito Santo, sim, o Senhor a nós nos dá o dom de línguas, não a todos, mas sei que muitos dos meus irmãos, o Senhor nos permitiu falar em línguas depois de sermos batizados com o Espírito Santo. Minha pergunta, irmã, é: eu sei que a sua palavra é revelação, porque o Senhor nos fala por meio da senhora. Então, irmã, eu gostaria de perguntar se quando diz o irmão que há diversos gêneros de línguas, se refere também a que no céu, na eternidade, também Deus tem diversos idiomas para que o louvem? Pois sim, claro, mas tem que ser assim, porque se diz que diversidades de línguas. Com certeza Deus faz com que a pessoa fale em línguas diferentes, o outro fala outra língua diferente, o outro fala outro dialeto diferente. E ao melhor também permite Deus em algumas ocasiões que alguém fale algum dialeto além das nossas línguas terrenais. Isso é possível porque isso diz a Bíblia. Para Deus não há nada impossível, Deus tudo pode. E se aqui há muitos dialetos e muitas línguas ou idiomas, pois no céu também, no espiritual também. Sim, me surge outra inquietude, é que o Senhor vai aperfeiçoando os dons, e o dom de falar em línguas, pois é um dom, pois eu gostaria, irmã, perguntar se também, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, o Senhor vai aperfeiçoando, porque em realidade eu vi ao melhor quando os irmãos louvam que as línguas não são todas iguais, mas que parecem ser no princípio, são sons e logo se transformam. Apareceram idiomas como se fossem idiomas. Eu gostaria de saber, irmã, bom, quando as pessoas têm experiências de que começam com sons ou com gemidos, isso não é correto. Isso não é correto, é porque a pessoa deve ter espíritos enganosos e se manifestam em seu corpo, então começam com um gemido ou como uns uivados que parecem gatos, sim, como um gato aí uivando com gemidos desordenados. Isso não é correto, não. Quando o Espírito Santo batiza uma pessoa e começa a falar em línguas, é já falar em línguas, a língua se trava, não pode falar em seu idioma, mas se vai falar em seu idioma não pode, que a língua se extravia para falar outra linguagem. Pode ser repetitivo, é normal, mas cuidado com os gemidos e com os uivados como gatos, porque isso já não é do Espírito Santo. Então a pessoa tem que repreender e orar e repreender, dizer: Senhor, liberta-me e tira de mim todo espírito mau, tudo que não é seu, limpa-me, Senhor, liberta-me, Senhor, e batiza-me com teu seu Espírito Santo. Isso que deve fazer. Sim. Bem, seguimos. Sœur Maria Luisa, vous êtes la bienvenue parmi nous. J'aurais voulu vous dire beaucoup de choses, mais votre temps est tellement cher que je ne peux pas vous raconter quoi que ce soit. J'aurais voulu vous parler, mais le temps est très cher pour vous. Néanmoins, je profite vous dire que si je vous parle ce soir, c'est une prophétie de Dieu. Et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue. Irmã Maria Luísa, boa noite.
Eu, primeiro que tudo, quero dar à senhora boas-vindas à Igreja de Paris. Queria dizer à senhora tantas coisas, irmã, mas eu sei que o seu tempo é precioso e eu não quero me alongar. Mas quero aproveitar esta oportunidade para dizer à senhora de que o feito que eu esteja me dirigindo à senhora é promessa do Senhor. Dieu, à plusieurs reprises, par la prophétie, m'a dit que je verrai sa fille. Je vais l'apprécier. Je vais vous parler. Et laissez-moi vous dire une confidence. Dieu m'avait dit une fois qu'il veut que je le prie comme vous, sa fille. O Senhor me dizia em profecia, não uma, mas muitas vezes, que eu estaria me dirigindo à senhora. Então hoje, irmã, para mim, dê felicidades, o feito que esta promessa se cumpre, e o Senhor me dizia em profecia também, que orasse da mesma forma que a sua filha o fazia. J'ai regardé souvent par la vidéo, je vous ai souvent entendu prier, mais Sœur Maria-Luisa, enseignez-moi comment prier Dieu pour qu'il m'écoute et qu'il m'exauce. Várias vezes, o tempo inteiro, eu escuto através do estudo bíblico, pelo vídeo, e observo e escuto sua oração. Mas, irmã Maria Luísa, ensina-me de que forma eu possa orar para que o Senhor me escute. Para que você aprenda a orar. Lendo salmos, aprendemos a orar a Deus. Também quando leiamos a oração que fez o rei Salomão, aí aprendemos a orar, a oração que fez Daniel. E no Novo Testamento, os apóstolos também, quando oravam, a forma como eles oravam, aí aprendemos que orar é dirigir-nos a Deus, falando a Ele sobre nossos problemas, dificuldades, ou vitórias, ou triunfos, nossos desejos, petições. Quando a Deus falamos todas essas coisas, aí estamos orando. Mas também há momentos em que nós queremos dizer a Deus palavras muito bonitas, de elogios, de louvores, de engrandecimento. E isso aprendemos quando lemos salmos. Aí aprendemos a engrandecer a Deus. E quando nós meditamos em tudo que nos rodeia, na natureza ou na criação, ou fazemos uma lembrança desde Adão e Eva até os nossos dias, falando de tudo que escutamos, de tudo que sabemos da Bíblia, e tudo isso dizemos a Deus, aí também estamos orando e louvando a Deus, dizendo ao Senhor: olhe o que aconteceu com Moisés, e tu levaste o povo, e viveram 40 anos no deserto. Depois, Moisés foi castigado, mas tu colocaste a Josué, e logo de Josué formaram o povo de Israel. Houve juízes, e alguns falharam contigo, outros fizeram tua vontade. Então, quando nós fazemos esta lembrança a Deus, e falamos das maravilhas e das grandezas e de tudo aquilo que aconteceu com todos estes personagens e toda a obra de Deus e seus milagres e suas bênçãos, Deus se agrada e Deus escuta a nossa oração. Isso fazemos para engrandecer a Deus, mas quando eu também me apresento diante de Deus para orar por minhas necessidades, por minha vida atual, então conto ao Senhor todas as minhas inquietudes, meus desejos, meus projetos, tudo que eu gostaria de fazer, o que eu não gostaria de fazer, e dizer ao Senhor: ensina-me, guia-me, porque eu quero fazer isso ou aquilo, mas não posso, me é impossível por isso e por aquilo. Então nós contamos a Deus como se Ele fosse nosso amigo, como quando conta ao seu amigo tudo, o que lhe acontece, o bom e o mal, o que deseja fazer, o que ele fez, o que não fez, tudo conta a seu amigo. Assim fazemos com Deus, e desta forma Deus nos escuta, Deus nos ouve, e Ele nos abençoa, e Ele se agrada desta forma em que nós nos apresentamos diante dEle. Há pessoas que dizem que eu oro 5 minutos, não tenho palavras.
Não é porque não fez uma lembrança da sua vida, não faz uma lembrança de seus feitos, das coisas que faz, ou faz uma lembrança a Deus das grandezas que Ele fez nas pessoas. Ainda nos testemunhos, Senhor, eu escutei que fizeste milagres, que fizeste sanidades. Tu sanaste uma mulher de câncer. Senhor, tudo isso eu escutei no testemunho. Tu és grande, Tu és tão poderoso, estás tão próximo a nós, não somos dignos, mas veja a Tua grandeza, veja a Tua misericórdia. Tudo isso, veja que sim, temos palavras, mas que saiam do coração e que sejamos realistas, porque quando você está falando com um amigo, você não fica falando por falar, você pensa o que vai dizer ao seu amigo e o analisa. Assim com Deus, desta forma Deus nos ouve, quando somos sinceros e sábios na forma de apresentar-nos diante de Deus, Ele nos ouve, nos abençoa, e assim é como aprendemos a orar. Não se preocupe que você vai aprender a orar. Seguimos sim, irmã. Irmã, boa noite, irmã. Paris é conhecida em nível mundial como a cidade da luz, mas hoje a cidade resplandece com sua presença. Irmã Maria Luísa, eu tenho uma pergunta. Está baseada na Bíblia, em 1 de Samuel 3, versículo 9. 1 de Samuel, capítulo 10. Posso ler, irmã? 1 de Samuel 10, 9. Aconteceu que ao se virar para apartar-se de Samuel, mudou-lhe Deus o coração, e todos esses sinais aconteceram naquele dia. Irmã Maria Luísa, me corrige se eu me equivoco? O Senhor mudou o coração de Samuel? Não. De Samuel, não. A irmã, do rei Saul, de Saul, sim. Mas ele mudou para que ele fosse rei, não para que ele fosse perfeito. Irmã, para que tivesse esta capacidade de reinar, de governar, veja que tudo Deus faz. Porque Deus não fará o mesmo conosco? Sim, Deus faz isso. Os irmãos buscarem 1 de Samuel? 1 de Samuel, capítulo 10, sim, tenham a Bíblia, sim. 1 de Samuel, capítulo 10, no versículo 7, está dizendo, no verso 6 diz Samuel a Saul, quando já Deus nomeou rei, quando Samuel ungiu como rei, diz no verso 6, diz Samuel a Saul, então o Espírito do Senhor virá sobre ti com poder, e profetizarás com eles, e serás mudado em outro homem. Que bonito, que formosa estas palavras, e estas palavras são para nós hoje também. Que o Senhor nos diga, tu serás cheio do Espírito Santo e serás mudado em outro homem, serás mudado em outra mulher, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Que formoso é! Tudo é possível para o Senhor. Hoje, Deus vive e faz esta coisa em nós. Isso aconteceu, e diz, e quando te acontecerem estes sinais, faze o que vier à mão, porque Deus é contigo. Isso é correto? Quando Deus chama uma pessoa e coloca uma pessoa no meio, Deus a capacita, a pessoa diz, como faço? E tenho que me preparar como faço? Não, preparar o coração e ser sincero sim. Mas aqui Deus, como queria levantar um rei em Israel, não exigiu que Saul lhe estivesse com seu coração preparado, mas simplesmente que Deus nomeou. Nomeou como rei, mas veja que ele mudou o coração para que ele tivesse a capacidade de governar o povo de Israel, de reinar aos israelitas. Então aqui diz, no verso 9, aconteceu que ao se virar para apartar-se de Samuel, digamos, dar as costas a Saul para afastar-se de Samuel, mudou-lhe Deus o coração de Saul? E todos esses sinais aconteceram naquele dia. Que formoso é a forma como Deus trabalha com os que Ele quer, com aqueles homens e mulheres que Deus quer abençoar, usar. Trabalha desta forma, Deus. Muda o coração, transforma a pessoa, muda as pessoas. Isso é correto, irmãos, esta é verdade. Eu posso dizer que a mim Deus me mudou, o coração me mudou,
Quando que me colocou o trabalho de levar as rédeas da igreja, Ele mudou meu coração e me transformou, porque eu tinha muitos defeitos, mas muitos. Então, o Senhor me mudou e Ele me deu tudo para que eu pudesse levar as rédeas da igreja, para que eu possa ensinar com autoridade e moral. Se o Senhor não tivesse mudado o meu coração, não tivesse transformado, eu não teria autoridade e moral para ensinar nem estar aqui. Então Deus faz tudo isso. Deus faz quando diz a você que vai abençoar, que você vai servir, que vai pregar, que estará ensinando, que você vai estar evangelizando. Deus mudará seu coração e lhe transformará e o capacitará. Somente que hoje em dia no Evangelho do Senhor, sim, o Senhor nos exige que nosso coração ame a Deus, que sejamos dispostos para Ele. Isso sim nos exige. Bem, seguimos adiante. Muito boa noite, irmã. Deus abençoe. Eu pedi ao Senhor muito que algum dia me permitisse abraçá-la, beijá-la, dar-lhe um beijo. E o Senhor me deu um sonho um dia por misericórdia dEle. E as duas caminhávamos juntas sobre as uvas e eu no sonho orava: Senhor, eu quero abraçar a irmã, já que a tenho tão próxima. Em um momento a outro a senhora parou e me disse: irmã, você quer me abraçar? Eu disse: sim, irmã. E me disse eu, por meio da minha oração, um abraço a todos os crentes os abraço. E aí percebi, irmã, que a senhora nos ama. Sim, porque é impossível que eu dê a mão a 2.000 a 3.000, é impossível que abrace 2.000 a 3.000, é impossível. Então, mesma oração na imposição de mãos, impossível, por isso aqui a oração. A minha oração respaldada, o Senhor me prometeu, respaldaria a minha oração para todos, já que eu não posso impor as mãos em todos, a cada um. Como o Senhor manda aos outros irmãos que imponham mãos, então no meu caso o Senhor me respalda a oração, porque Ele sabe que eu não posso impor as mãos em 2.000 pessoas, porque eu me esgotaria. Portanto, minha oração, o Senhor a respalda e Ele vê o coração de cada um de vocês também para abençoá-los em suas petições. E o Senhor sempre mostrou isso. Que melhores abraços nós recebemos da parte de Deus, que melhores carícias e ternuras recebemos de Deus, o consolo que recebemos do Senhor também. É isso. Bem, as bênçãos que Deus faz conosco. Sim, irmã? Minha pergunta está no livro de Tiago, capítulo 5, verso número 9, irmã. Você me permite ler? Sim, irmã. Tiago 5, verso número 9. Diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Vede que o juiz está à porta. Irmã, minha pergunta está aqui onde diz: não vos queixeis uns contra os outros. Este queixar, em que se consiste, irmã? O verso qual foi, irmã? Tiago 5, verso 9. Irmãos, no 8 diz: bem, sede vós também pacientes, fortalecei vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Vede que o juiz está à porta. O juiz é nosso Deus. Está aí tão próximo de nós, quando nos queixamos, quando julgamos, quando somos inconformes, quando não queremos obedecer, quando não queremos submeter às regras, aos ensinamentos. Então começamos com as queixas e também transtornamos a vida espiritual dos que estão escutando, dos que estão vendo minhas atitudes. Transtorno eu a vida espiritual deles e Deus está aí pronto para me castigar, para me cobrar por eu ter transtornado vidas espirituais ao invés de ter edificado as pessoas com o meu comportamento, com a minha paciência, com fechar a boca e não falar tanto. É isso. Bem, portanto que nos cuidemos. A última intervenção. Sim, a irmã, com sua pergunta, sim?
Obrigada, irmã Maria Luísa. Minha pergunta está baseada em 1 de Samuel, capítulo 1, verso 10, fazendo ênfase basicamente na história de Ana, que chorava amarguradamente, pois não poder conceber, e que ele a tomou por embriagada, mas eu quero fazer ênfase no versículo 10, onde diz, ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quero fazer ênfase neste versículo, porque eu me sinto muito identificada nesta ocasião com este choro. E quando li a história dela, pois meu coração era como se eu sentisse sua tristeza. Eu considero que eu sou uma pessoa de bom semblante e um coração que está com Cristo não pode estar triste, mas às vezes é um pranto e uma tristeza que realmente, sendo diligente coração e com tudo que através da igreja aprendemos, às vezes se me fez impossível, humanamente falando, de poder combater esta tristeza. E adicionalmente, um tema, não sei se seria a palavra correta, mas de que estou aqui por promessa do Senhor faz 6 meses e me senti bastante atacada, humilhada por pessoas do mundo e me senti intimidada. Você conhece a igreja apenas faz 6 meses. Não, eu levo mais tempo na igreja, mas aqui em Paris faz 6 meses que eu estou aqui por promessa do Senhor. Então, pois eu gostaria que através da senhora e por promessa do Senhor, e que eu fosse libertada, porque eu digo humanamente, sinto que esta tristeza eu não posso tirar do coração, e eu choro, mas esta tristeza é porque a tratam mal, porque falam mal. Pois nesses momentos, por minha experiência aqui em Paris, foi basicamente por isso e também anteriormente pelas tribulações que se apresentam diariamente, que posso dizer, eu tenho até vergonha, depois de ver a vida do Senhor Jesus Cristo e a de Jó, pois as coisas nossas podem ser mínimas, mas eu com a tristeza que me consome o coração. Bem, é porque às vezes você não escutou o Senhor, para que você diga que sinta essa tristeza que a consome. Isso se tira quando oramos a Deus. Quando oramos a Deus e colocamos diante de Deus o problema, a situação, o que está vivendo, o que está sentindo, o porquê das coisas, porque estão acontecendo. E quando colocamos isto para Deus, Deus entra para falar a nós sobre o assunto e fazer promessas. Então Deus entra para fazer promessas e diz, não temas, não te angustie, eu tirarei esta tristeza e vou solucionar o problema. Então já começo a ter fé e a esperar no Senhor, e a tristeza tem que ser tirada, porque já o Senhor me fez promessas. No momento em que Ele me faz a promessa, eu fico tranquila, descansada, fico em paz, porque Ele já me prometeu. Talvez isso é o que está fazendo falta para você. Chorou, orou amargamente, sente a tristeza, mas não esperou que Deus lhe responda. Então você espere que Deus vai te responder sobre isto, fará promessas, isso já tirará a tristeza. É isso. O irmão, lá, sim. A questão se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Minha pergunta da Bíblia se encontra em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. 2 de Tessalonicenses, sim, 2:4. 2 de Tessalonicenses 2:4. Oui, il est écrit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. E diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus como Deus, fazendo-se passar Sœur por Maria Deus. Luisa, pourriez-vous nous éclairer sur ce verset? Est-ce que ce temps est déjà révolu ou bien c'est un temps à venir?
Irmã Maria Luísa, minha pergunta é: poderia, por favor, esclarecer se este momento é o tempo do qual fala este versículo ou se já passou ou acontecerá no futuro? Obrigado. Isso já passou. Isso já passou, mas não sabemos se no futuro volta e se repete. Mas já passou, foi com o Império Romano naquela época, em que o Império Romano estava governando o mundo, podemos assim dizer, e os Césares, naquela época, governavam os Césares, e estavam Cláudio, Calígula, Nero, todos estes Césares, e eles se endeusaram, se fizeram passar por deuses e sentavam no trono e exigiam às pessoas que eles adorassem e os venerassem como Deus, porque eles eram os deuses, que porque eles tinham poder, então todas as pessoas os veneravam como Deus, e eles começaram a perseguir e a tirar a vida de todos os cristãos e os discípulos de todos aqueles que pregavam o evangelho do Senhor Jesus. Isso foi o que aconteceu naquela época. Agora nós não sabemos se com o tempo, algum dia, de repente, volte e se repete a história. Com certeza, bem, mas enquanto isso, aqui estamos com o Senhor, orando e trabalhando por Deus. Já o Senhor nos ajudará e abençoará também seu povo. Bem, irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor um coro. Cantemos este coro que diz: põe azeite na lâmpada, Senhor, que é pedir ao Senhor o Espírito Santo, pedir ao Senhor que nos envie o Espírito Santo para os que não receberam o Espírito Santo. Então, põe azeite em minha lâmpada, que é o estar cheio do poder de Deus em nossas vidas. Sim, irmão, este é o número, o 170, então vamos cantar este coro para honrar o Senhor. Poderoso Señor, gracias te damos, Señor, en el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, tu misericordia, por tu asistencia aquí con nosotros, por estar en medio de nosotros, Señor, por escucharnos, por oír, Señor, lo que hacemos para ti, Señor, para honrarte, para glorificarte, para venerarte, mi Señor, para darte las gracias por todas tus bendiciones y por todo tu amor y tu misericordia y por tus promesas maravillosas que haces con nosotros, mi Señor. Gracias, Señor, por el respaldo
que tú le has estado dando a tu iglesia desde hace más de 45 años, Señor, que has estado tú respaldando esta iglesia, esta congregación, sacando la cara por todos, trayendo mucha gente al conocimiento de tu verdad, de tu palabra, cumpliendo con tus promesas que hiciste de sanar, de salvar, de hacer muchos milagros, de bendecir a todos. Gracias, Señor. Gracias por este respaldo y gracias por protegernos también de los peligros, de aquellos que nos han querido hacer mal, y tú has estado siempre defendiéndonos. Gracias, Padre mío, gracias por tu misericordia y tu amor, por estas promesas grandes. Por eso, Señor, queremos adorarte y honrarte y hacer tu voluntad. Queremos glorificarte, mi Señor, ponerte, Señor, en el primer lugar, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida y en todos nuestros hechos. Padre Santo, gracias, mi Señor, porque eres digno, digno de las alabanzas, digno de toda honra, de toda gloria. Bendito para siempre. Te alabamos, mi Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Y ahora, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa y seas tú sanando, mi Señor, sanando todos los cuerpos, toda persona que está enferma físicamente, de cualquier enfermedad, de diversas enfermedades. Solamente tú sabes cuáles enfermedades tiene cada uno, sus familias, sus amistades y su gente, por los cuales ellos sufren por las enfermedades, también por las enfermedades psíquicas, también por aquellos que han sido esclavos y víctima de la brujería, de la hechicería y de las maldiciones del diablo. Que tú extiendas tu mano poderosa, sanadora, milagrosa, y seas sanando y libertando a todos. También te pido, mi Señor, que rompa las ataduras y las cadenas, corte las ligaduras y las trampas malignas y toda atadura, y destruye toda obra maligna y rompe todo yugo de esclavitud del enemigo y liberta, oh Señor. Te pido, mi Padre, por aquellos que sufren del síndrome de Down, por aquellos, Señor, que están enfermos del cerebro, que tienen vida vegetativa, que no reaccionan, que no coordinan, que no pueden hablar, ni moverse, ni caminar. Te pido, mi Señor, por estos seres, que tengas misericordia y te acuerdes de ellos y que no sufran más. Padre Celestial, que sus padres y sus familiares se acerquen a ti y se conviertan y tengan un corazón noble y recto delante de tu presencia, un corazón íntegro, para que así tú también les quites esas cargas a ellos de tener a esta clase de enfermos en su vivienda, que sus hijos se enfermen, sus familiares. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, también te pido que tú libertes, que eches fuera todo espíritu inmundo. Echa fuera todo espíritu inmundo, todo poder del maligno. Echa fuera todo demonio. Liberta, Señor, porque tú prometiste que en los estudios bíblicos, mientras se enseña tu palabra, mientras se enseña tu doctrina, que tú estarás libertando y quitando espíritus malos y reprendiendo demonios. Padre Santo, extiende tu mano poderosa y haz todos estos milagros y señales que te pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Bendito tu nombre para siempre, alabado tu nombre para siempre y glorificado tu nombre. Y gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, aleluya. Fuego del cielo desciende, fuego del cielo desciende y bautiza. Bautiza con el poder de tu Espíritu Santo. Fuego del cielo desciende y bautiza con el poder de tu Espíritu Santo. Envía tu poder, Señor. Envía tu poder. Envía tu poder. Bendito Dios, glorioso Señor. Envía tu poder. Alabada Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia.
naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Glória ao nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus por suas bênçãos e por sua misericórdia e o poder do nosso Deus conosco. Que Deus os abençoe grandemente. Que Deus que tenha feito muitos milagres. Que o Senhor sempre faz muitos milagres em cada estudo bíblico, em cada oração, em cada coração disposto. Portanto, não duvide você das bênçãos que Deus lhe deu no dia de hoje. Que o Senhor esteja com vocês, os abençoe sempre e os leve em sua mão. Obrigada, Deus abençoe, até breve. Obrigada, irmãos. Deus os abençoe.